Amém. Então, você sabe, nós, quando fomos aceitos pelo Senhor, recebidos pelo Senhor, a nossa frequência muda. É que nem a frequência de um rádio. Então, hoje, a maioria dos carros é com botão, assim, às vezes até touch, mas antes era o girando, assim, né? E você ia mudando de estação e ela ficava chiando, daqui a pouco entrava numa rádio. Quando nós entregamos e recebemos a vida de Deus e Ele se torna Senhor da nossa vida, algo muda. O que é esse algo que muda? Nós nos tornamos seres espirituais. Então Deus é Espírito, e aqueles que relacionam com o Senhor é igualmente Espírito. Então nós vivíamos obedecendo os desejos da nossa carne, mas quando nós nos encontramos com o Senhor, algo é transformado, e então agora eu não vivo mais segundo a carne, eu não vejo segundo a carne, mas eu vejo segundo o Espírito. Então tem coisas que deixam de combinar comigo, não conecta mais, não serve mais para mim, né? Então eu estou em outra frequência. Antes, se eu fosse uma embarcação, eu estava com a mão no timão da embarcação, direcionando para a esquerda, para a direita. Se eu fosse um carro, eu estaria com a direção do carro, para ir para frente, para trás, para estacionar. Mas, quando eu recebo o Senhor, eu tiro a mão da direção, e agora quem me dirige é o Senhor. Por isso que tem coisas que eram naturais, eu fazia naturalmente, mas agora não me cabe mais. Então antes eu tinha práticas que vieram dos meus até antepassados. Então, por exemplo, o meu avô frequentava bar, ficava por horas jogando bilhar, baralho, tomando cerveja, ia para casa, almoçava, dormia, acordava, voltava para o bar, bebia, baralho, sinuca, bilhar e assim por diante. Aí veio o meu pai, e ele tinha a mesma conduta, não ficava tanto em bar, né? Mas bebia cerveja. Domingo era dia de ir para a casa da minha avó, e aí os tios todos reuniam e baralho, cerveja, né? E ficava por ali horas. Qual seria a continuação disso na minha vida? A mesma. Bar, cigarro, baralho, discussão com a esposa e aquela coisa toda. Mas chegou um momento que o meu pai foi aceito pelo Senhor, e o Senhor recebeu meu pai, e foi interrompido essa prática. Rapidamente ele largou o cigarro, rapidamente aos domingos nós íamos almoçar na minha avó, mas quando dava 2, 3 horas, todo mundo estava ali se organizando para jogar o truco, para tomar a cerveja, e todo mundo vendo o jogo, mas o meu pai falava assim: gente, eu preciso ir. E aí os outros irmãos dele, os meus tios: que é isso, ô Zé? Fica aqui com a gente. Você sempre foi bagunceiro, o mais engraçado da turma, vai embora. Não, agora eu vou para o culto. E nós íamos embora para o culto. Mas quem que falou para ele que isso tinha que ser assim? Porque ele deixou de ter a direção da vida dele e passou a direção da vida dele para o Senhor. Então agora ele, que era alguém natural, carnal, tornou alguém espiritual. Então essa é a verdade da nossa vida. Nós entregamos a vida para o Senhor. Então, nesses 21 dias de campanha, nós falamos muito sobre uma palavra. Você lembra qual que é a palavra? Além de noiva, tinha uma outra palavra que nós falamos muito. Vamos ver se você lembra. Qual? Eternidade. Também, Davi acertou também. Ponto para o Davi. Mas nós falamos muito sobre eternidade. Então, alguém pode pensar: puxa, mas tá, eternidade, mas... E aqui? Aqui eu anulo completamente a minha vida aqui na terra, porque eu preciso comer, eu preciso vestir, eu preciso morar, eu preciso ir e vir, eu preciso cuidar da minha família, eu preciso cuidar da minha saúde, aposentadoria, e por aí vai. Então quer dizer, eu anulo completamente os meus planos aqui, porque agora é eternidade, é o céu,
Não, é isso que eu quero falar para você. Quero dizer para você hoje, que o Senhor quer que você viva a eternidade aqui nessa terra. A eternidade, irmão, não é uma vida sem fim. A eternidade não é ir morar com Deus no céu e nunca mais voltar para a terra. Eternidade é viver a vida que Deus já vive. Portanto, eu vivo a eternidade aqui na terra. Eu visto, como, moro, dirijo, pago as contas, recebo, espero algum dia a aposentadoria, mas esse não é o propósito principal. Tem outro propósito principal, que foi o que nós falamos todos esses dias até o início dessa semana. O início dessa semana nós começamos a falar sobre as bênçãos do aqui e agora, e aí pode gerar uma série de dúvidas no seu coração. Então eu quero ler um texto para você. Gênesis 12, nós lemos esse texto a semana inteira. Você já sabe de cor. O que está escrito lá? Então o Senhor disse. Vamos dizer junto só essa expressão? Então o Senhor disse. 1, 2, 3 e... Então o Senhor disse a Abraão. O que ele disse? Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o teu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você, Abraão, todos os povos da terra serão abençoados. Então aqui, irmãos, mostra que o Senhor dá para Abraão uma bênção, ou bênçãos específicas para o tempo que ele vivia, para o momento que ele estava ali, com o pé na terra. Não era só bênçãos eternas, mas diz respeito também à vida que ele tinha ali. Mas é interessante que tinha uma condição, diga comigo, condição. Tinha uma condição para que Abraão fosse abençoado. Qual era a condição? Olha, saia da sua terra, saia de entre os seus parentes, saia da casa do seu pai para a terra que eu vou te mostrar. Então, quando Deus diz para Abraão, saia da sua terra, deixe os seus parentes da casa do seu pai, ele está fazendo referência ao quê? Ele está fazendo referência à condição para que Abraão pudesse receber tudo que ele tinha para dar. Então, irmão, tem uma condição para nós recebermos. Qual é essa condição? Não é para você sair da terra que você mora. Agora eu vou ter que mudar. Não como é que fala quando a coisa é... Não é literal. Então agora eu tenho que mudar de casa. Eu tenho que sair da casa do meu pai. Deus só vai me abençoar se eu deixar os meus parentes. O que significa isso? Quando Deus está dizendo, saia da sua terra, de entre os seus parentes, da casa do seu pai, Ele está fazendo uma observação sobre você deixar o passado, sobre você sair das raízes que te alimentam, sobre sair do ambiente de conforto. Então, Abraão vivia com os pais numa terra idólatra. Aí o Senhor então fala para ele, olha, eu quero te abençoar, tem coisas para você absurdas, grandes. Você vai ser conhecido, eu vou fazer o seu nome famoso. Você vai ser abençoado, mas tem uma condição. Você tem que sair daqui. Olha, deixa eu te falar uma coisa, irmão. Você sabe, tem coisas que o Senhor quer te dar, mas você tem que sair do ambiente que você está. Eu não estou falando de trocar de igreja, não, nem trocar de célula. Eu estou falando sobre um ambiente do passado. Porque o passado nos prende e nos puxa para trás. Você sabia? Eu acabei de ler o testemunho. Uma irmã que era líder de célula, de jovens, de uma outra igreja, a célula mingou, ela perdeu a alegria, deixou de ir para o culto, deixou de congregar, e foi entrando num buraco, tudo por quê? Por causa do passado. O passado tem poder para te prender. É como com Abraão, eu quero te abençoar, mas você tem que sair daqui. Você sabe, irmãos, tem coisa que o Senhor quer te dar, mas você precisa abandonar práticas. Deixar de relacionar com pessoas até, pelo menos por algum momento. Você tem que largar a mão de andar com gente que te puxa para trás. É isso que o Senhor está falando para Abraão. Mas sabe o que é interessante dentro de tudo isso que o Senhor está falando? Que
Deus deu uma direção para Abraão, Abraão obedeceu a direção e foi abençoado. Mas tudo isso aconteceu porque Deus disse e Abraão ouviu. O Senhor podia ter dito para Abraão, como o Senhor poderia ter dito até para outros homens que vieram antes de Abraão. Mas não tem nenhum relato aqui, porque nenhum deu ouvido. Olha, deixa eu te falar uma coisa aqui, olha aqui para mim. A Bíblia diz que tinha um homem chamado Eli. E Eli tinha filhos. 2 filhos. Eli era sacerdote, e os 2 filhos viriam a ser sacerdotes também. Mas a Bíblia diz assim, que Eli e os seus filhos deixaram de ouvir a Deus. Eles não ouviam a Deus. Mas tinha um garoto que morava na casa de Eli, o nome desse garoto era Samuel. E Samuel tinha entre 9 e 10 anos. Um dia Samuel estava dormindo e ouviu, Samuel. Aí ele foi até Eli. Acordou Eli, Eli, você quer água, quer alguma coisa, você está me chamando? Ele falou, não estou te chamando não, volta para dormir. Aí daqui a pouco de novo, Samuel, ele vai até Eli, Eli, você está me chamando? O que foi? Não menino, volta a dormir. 3 vezes, na terceira vez, Eli falou assim, olha, eu não estou te chamando. Se você ouvir a voz de novo, você diz, fala Senhor, o teu servo te escuta. E no final das contas, não era Eli que estava chamando, mas era o Senhor que estava chamando Samuel. Agora eu quero te fazer uma pergunta. O Senhor chamou Samuel, um garotinho de 10 anos, por quê? Porque Ofni, Finéias, que eram os 2 filhos de Eli, não ouvia mais o Senhor. Eli, que era o profeta, não ouvia mais o Senhor. Então restou ao Senhor falar com alguém que ouvia. Então eu quero dizer uma coisa para você, irmão. O Senhor está pronto para te abençoar, mas Ele só abençoa aquele que está pronto para ouvir. Por que o Senhor abençoou Abraão? Porque Abraão ouviu o que Deus disse, e aí então o Senhor deu a condição para ele ser abençoado. Então, olha, o Senhor é um Deus abençoador. O Senhor não é um Deus que guarda suas bênçãos, Ele dá. Ele tem disposição para abençoar. Esse é o Deus que nós servimos. E eu quero dizer isso para você, o Senhor é um Deus que está pronto a te abençoar, pronto a dar para você, porque Ele quer que você prospere, avance, aqui na terra inclusive. Você sabe, o Senhor não tem para nós portas fechadas, o Senhor não tem para nós apenas uma vida sem fim no céu com Ele, o Senhor tem para nós bênçãos aqui. E eu quero falar sobre algumas bênçãos que quer te encontrar. A primeira bênção que eu quero falar aqui é sobre a bênção da posteridade. Quem é pai e mãe aqui sabe, o que nós mais queremos é que os nossos filhos estejam bem. Sim ou não? Que eles prosperem, que eles avancem, que eles sejam felizes. Às vezes eu estou com pouca paciência com os meus filhos lá em casa, correndo, brincando, e aquela coisa, daí eu lembro, graças a Deus que eles estão correndo, brincando, gritando, porque imagina uma criança triste, e tem criança triste, viu? Tem um monte de criança triste. Essa semana eu estava indo num endereço, e passei na frente de uma escola, tinha um homem sem camiseta, com uns shorts assim, com um jeito de alcoólatra, e ele estava discutindo com aparentemente a esposa dele, também uma mulher assim judiada, e 5 metros para frente tinha um menininho, olhando os dois, e eu parei o carro, porque o rapaz olhou para a mulher e voltou como se fosse agredir ela, e eu freiei o carro, abri o vidro, falei, brigar eu não vou, mas pelo menos fazer uma gritaria, que é o que eu faço, buzina, tá falando, rapaz, solta essa mulher aí, que eu falei, se eu for lá ele bate nela e em mim. E o menininho estava assim olhando, e ele pegou no braço da mulher aqui, começou a falar e tal, daqui a pouco soltou, foi embora, né, continuou andando, mas eu pensei, imagina esse menininho, o menininho sentou e ficou olhando para o pai, né, imagino que seja o pai e a mãe, porque talvez aquilo é a rotina dele, é a natureza do que ele vive. Então, irmão, o que nós mais queremos é que os nossos filhos vá bem. E você vê que interessante, Abraão, Isaac e Jacó, fala de uma posteridade tão abençoada que deu nome para Deus. Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Quem é Abraão? Abraão é esse homem que nós estamos falando, o pai.
Depois vem quem? Isaac, o filho. Depois vem quem? Jacó, o neto de Abraão, que depois teve o nome trocado para Israel, que dá o nome para a nação de Israel que nós conhecemos. Mas, antes de dar o nome para a nação, Jacó teve 12 filhos. Esses 12 filhos foram 12 famílias que estabeleceram e estabelece até hoje a nação de Israel. Então ele teve lá Judá, ele teve o filho chamado Dan, Naftali, Ruben, Simeão, Levi, Gade, Asser, 12 filhos, e todos os 12 filhos foram abençoados, prosperaram, avançaram, tinham territórios. Eu quero dizer para você, meu irmão, que essa bênção não é só para Abraão, é para você também. O texto diz lá em Salmo 144, para que nossos filhos sejam como plantas, bem desenvolvidas na sua mocidade, para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina lavradas, como coluna no palácio. Olha, isso aqui é tudo que nós queremos. Filhos que sejam bem-sucedidos, bem desenvolvidos. Filhas que sejam como colunas, mulheres fortes. Deixa eu te falar uma coisa, as mulheres não serão fortes por causa do movimento feminista, as mulheres serão fortes por causa da palavra de Deus que o Senhor libera para você. Não eduque a sua filha como uma feminista, essas coisas que a gente vê pela televisão, isso é satânico. Isso é o espírito de Jezabel, e nós não podemos deixar isso entrar dentro das nossas casas. A sua filha será como coluna, como a Bíblia diz, porque é o que a Bíblia diz, e eu aceito, recebo sobre a minha vida, e você da mesma forma. Você sabe, irmãos, nós precisamos dar atenção para conduzir os nossos filhos para conhecer o Senhor. Há um entendimento geral de que os nossos filhos precisam estudar, ser bem educados, todo pai quer isso, fazer uma faculdade, ser bem sucedida, mas há tanta atenção para isso e tão pouca atenção para as crianças servir a Deus. Você sabe, os seus filhos precisam ver em você que você tem prazer em servir a Deus. Ele não pode ver você com pesar. Ai, culto de novo, esse culto não acaba, hein? Nossa, mas quanta coisa que ele fala. De novo vai pedir dinheiro, olha lá, todo domingo fala de oferta. E essas músicas, não dá para... E o filho vendo, ouvindo isso, você está maluco. Não faça isso. Por quê? Porque o seu filho tem que ser como planta, bem desenvolvida. A sua filha como coluna de um palácio. O que é coluna de palácio? Você já viu que coluna sempre tem ênfase? Quem trabalha com gesso sabe, na coluna faz um trabalho de gesso para que ela seja bonita. Tem prédios que a coluna recebe uma tensão. Então aqui a Bíblia fala sobre filhas que são colunas de prédio, mulheres bonitas, fortalecidas no Senhor. Agora, de onde que vem isso, irmão? Vem da casa, vem do pai e da mãe, que ensina, que instrui, que leva a criança a orar. Quero falar diretamente aos pais. O pai, homem, não deixa essa responsabilidade só para sua esposa, não. É responsabilidade sua ensinar o filho a orar, ensinar o filho a ler a Bíblia, sabe, ensinar ele a cumprimentar as pessoas. Isso faz parte. Deixa eu te falar uma coisa, Deus fez Adão macho e Eva fêmea. Eva virou mulher porque Deus ensinou ela a ser mulher, e Adão virou homem porque Deus ensinou o macho a ser homem. O menino nasce macho, ele não nasce homem, então ele precisa de um pai para ensinar ele a ser homem. Homem não faz isso. Homem não empurra a menina na escada. Homem deixa as irmãs entrar primeiro no carro. Quer dizer, eu ensino meu filho a ser homem. Nesses dias nós fomos para a escola e a Lia, minha filha menor, chorando no carro, chorando. Aí chegou na porta da escola que o Levi ia descer, porque eu deixo ele primeiro, depois a Lia. E ela chorando, aí quando ele foi dar tchau, tchau pai, tchau Lia, daí a Lia, tchau, vou ficar com saudade. Aí eu falei assim para ele, Levi, antes de você descer, dá uma palavra de encorajamento para a Lia. Aí ele fez assim, olhou para mim assim, dá uma palavra de encorajamento para ela. Mas como que eu faço isso? Fala alguma coisa que ela vai conseguir, que ela vai... Aí ele, Lia, você vai parar de chorar.
a aula vai ser boa. E ele estudou na escolinha que ela estuda. E hoje você vai brincar na areia azul. Porque tinha um lugar lá que brinca de areia azul. Agora eu estou treinando ele com 8 anos, para quando ele casar, ele ter uma palavra também para a esposa dele. Amém ou não amém? Então, irmãos, essa função é nós que fazemos. De segunda-feira nós oramos aqui. Aí vieram, né, minha família, nós estávamos ali, eu e a Bruna, junto com eles, oramos. Aí depois nós falamos, agora Levi ora pelo papai e Elisa ora pela mamãe. Pode pôr a mão na cabeça aqui. Aí vai orando, tem hora que erra o que está falando, que o Senhor guarde meu pai, assim como guardou Daniel na cova dos dragões. Né? Deus, que os dinossauros... Brincadeira. Mas nós estamos caminhando para isso. Salmo 112, a sua descendência será poderosa na terra. Agora isso aqui é o que? Um livro de história? Que está falando sobre a descendência de Abraão? É um livro de história que está falando sobre a descendência de Jacó? Não, isso aqui é palavra viva que eu recebo. E quando eu leio a sua descendência será poderosa na terra, é os meus filhos. Quando você lê isso, é os seus filhos que está falando. Aí continua, a geração dos justos. Os meus filhos é a geração dos justos. Porque eles são bons? Não, porque foram justificados. Aí Isaías 54, todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz de suas crianças. Eu declaro em nome de Jesus, as suas crianças andarão em paz. Em paz. Satanás não tem poder para alcançá-lo. Eles vão fazer julgamento entre o certo e o errado, mesmo não estando junto com você, não estando perto de você. Esses dias eu fui buscar o Levi num aniversário, aí ele entrou no carro, não é daqui, né, a criança, aí eu, e aí Levi, como é que foi o aniversário? Foi legal, o que tinha lá? Ah, tinha isso, tinha aquilo. É lógico que ele não responde rápido assim, né, você tem que perguntar, e aí, como é que foi, Levi? Levi, como é que foi? Como é que foi o quê? Você tem que ter paciência. E aí, e os meninos, como é que é? Ele falou, pai, o menino fala palavrão. Falei, é mesmo? Que palavrão que ele falou? Aí ele, não vou repetir, né? Falei, o que você acha disso? Quer dizer, nós vamos gerando. Isso é uma garantia de que ele vai ser um homem de Deus amanhã? Não. Sabe por quê? Porque cada um decide o seu futuro eterno. Mas eu estou fazendo o meu papel de ensinar o meu filho no caminho que ele deve andar. Aí a Bíblia diz, quando estiver mais velho, não se desviará dele. Então, a bênção sobre você para esse tempo, ser abençoado para com a sua descendência, é para esse tempo. E eu quero te falar uma coisa, irmãos, nós aqui da NOA valorizamos isso. Não é à toa o investimento que nós estamos fazendo aqui. Vai ter o vídeo? Tem um vídeo para passar? Nós vamos passar um vídeo do que nós estamos fazendo aqui. E essa semana eu já pedi um orçamento para o telão de LED para pôr lá para as crianças. R$48 mil. O bom é que ele divide 24 meses. Então não é R$48 mil, é 2 mil. Porque 48 de 2, então acabou. Não tem mais 48, só tem 2. Amém, irmãos? Não, irmão, não pensa, mas que bobagem, para que isso? Precisa disso? Precisa do melhor que nós podemos dar para as nossas crianças, poder chegar na escola e falar, na minha igreja tem painel de LED. É claro, irmão, nós damos condição para as nossas crianças servir a Deus. Nós damos condição para que eles queiram estar aqui, em nome de Jesus. Porque amanhã é eles que vão continuar esse trabalho que nós estamos fazendo. Amém, pastora Bruna? Quer me falar alguma coisa? Parece que eu ouvi um sinal que ela fez, zíper, cinto, camisa, não? Tá bom. A gente sabe. Os filhos são como herança. Os filhos são como herança. Uma recompensa do Senhor que Ele nos dá, como flecha na mão do arqueiro. Como flecha na mão do arqueiro. O que arqueiro faz, irmão? Puxa a flecha para trás. Essa é a função do pai, puxar filho para trás. Puxa filho para trás, não deixa seu filho ser um bocó. Sabe, criança bocó, tem um monte de criança bocó, que fica, você tem que deixar ele ser bocó até um tanto. Sabe assim? Até um tanto, quando começa a ficar, eu não vou fazer não.
Tem hora que meu filho chega em casa, eu falo, de onde você arrumou isso? Que bobeira. Pelo amor de Deus, mas onde você arrumou essa brincadeira? Não tem a menor graça isso. Aí eu falo assim para ele, vai lá e faz isso aí com o Luigi. Fica um olhando para o outro assim. Agora aqui, no meio dos adultos, parece um sonso, meu. Agora a menina já não, menina não faz isso. Mas moleque, né? Olha o que eu sei fazer, pai. Pelo amor de Deus, mas vai ser bobo assim em outro lugar. Só que isso vai crescendo. Chega uma hora que o menino é adolescente. E aí ele acha que ele está sendo um bocó de outra maneira. E você tem que falar para ele, põe o pé no chão. Você não tem nada que namorar com 15 anos. Você tem que aprender a se limpar. Você tem que ir pro culto. Você tem que ir para a igreja. Que tênis ridículo. Isso é feio. Meu pai falava isso para mim. Eu não sei se era por causa do preço. Eu sei que os bonitos eram só os baratos. Eu olhava, mas não é possível que isso é feio. É tão bonito. Bom é esse topper aqui. Esse topper é que é bom. E a Vera R$ 49,90. Mas, irmão, nós não podemos deixar nossos filhos ser bobo desse tanto. Tem que ensinar eles. Você sabe, irmão, quando o menino começa a ir para a igreja, ele já fica mais esperto. Por quê? Porque ele está envolvido com gente. Ele tem que falar na célula, fala você. Aí no começo, daqui a pouco ele, não, sabe o que eu entendi? Eu estava lendo, já muda, o menino já vai desenvolvendo, vai desenrolando. Só dele ir para a igreja, ele já está na frente dos outros. É a bênção da posteridade. E o texto diz assim, a Bíblia diz, como flecha na mão do arqueiro, e esse não será envergonhado no dia de enfrentar o inimigo. Quando a Bíblia diz esse é quem? A flecha não vai ser envergonhada? O arqueiro não vai ser envergonhado. E deixa eu te falar, onde que vai a flecha no arqueiro? Nas costas. Nós levamos nossos filhos nas costas. Vamos junto, vamos para lá. Aí o meu filho chegou em casa, no carro, fui buscar, ele entrou, chorando. O que foi? Tá jogando bola, um veio e me derrubou, o outro veio e chutou minha barriga e me bateram. Aí eu falei assim para ele, quando eu era da sua idade, eu ficava muito na rua. Então a gente aprendia a se defender na rua. Porque os meninos da rua não têm misericórdia. Você tem que se defender, você tem que arrumar apelido para o outro arruma para você e você não fica mais na rua. Você vai ficar apanhando. Eu sinto te dizer, mas você vai ficar apanhando. Mas tem um jeito. Vamos fazer jiu-jitsu. Eu matriculo você no jiu-jitsu, no mínimo você vai se defender. Aí você quer? Não. Eu falei, então é o seguinte, era tipo uma terça-feira. Eu falei, nós vamos orar, você vai orar até domingo. No domingo você vai me dar uma resposta se Deus mandou você fazer jiu-jitsu. Não é legal fazer isso? Eu acho tão divertido fazer isso. A primeira noite ele veio falar comigo. Você me ajuda a orar? Vamos orar. Senhor, fala com o Levi. Ele não pode virar saco de pancada, apanhando dos meninos na escola. Ele tem que ir aprender a se defender. Você tem que falar a linguagem deles. Você vai falar, revela. O menino não vai entender nada. Senhor, está apanhando, o menino chutou a barriga dele, ele ficou com raiva, agora nós precisamos resolver isso. Fala com ele, se é para ele fazer jiu-jitsu. E foi. Aí chegou no domingo, e aí, Levi? Aí ele fez assim para mim, tem como eu experimentar? Aí levei ele, está fazendo jiu-jitsu. Agora está apanhando um monte de menino lá no tatame. Estava apanhando de 2, agora vai apanhar de 25. Mas pelo menos apanha com supervisão. Apanha o professor e fala, agora você vai ter que aprender. Não é divertido? Eu acho mó divertido criar filho. Eu acho muito legal. Ai, meu Deus do céu. Então, irmão, você tem que aprender. Né? Quem sou eu para te ensinar a criar filho? Estou no começo da minha caminhada. Mas não é eu que estou te ensinando, não. É a palavra que ensina como nós devemos conduzir. Cria no seu filho o hábito de servir a Deus, de orar, de tratar bem as pessoas. Nós não estamos no negócio de fazer bom cidadão. Nós estamos no negócio de fazer bom cidadão do céu. É o jovem que serve a Deus. Tinha um amiguinho dele aqui, do Levi aqui, que ele treina lá com ele, mas o menino já está avançado. É um dos que bate no Levi.
E ele vai competir. Aí eu chamei ele e falei: Felipe, vem aqui. Eu vi lá que seu pai postou que você vai competir. Aí ele fez assim: judô ou jiu-jitsu você está falando? Eu falei: mas já está desse jeito. Eu falei: os dois, um é tal de outro. Vamos orar aqui para Deus te abençoar. Para ele entender que o Senhor está com ele lá também. Porque, irmãos, o mundo está o tempo inteiro querendo comprometer a nossa posteridade. Mas quando os pais se levantam para dizer: a minha família serve a Deus, os meus filhos são como plantas bem desenvolvidas, as minhas filhas como coluna de um palácio, eles vão avançar reconhecendo o Senhor como seu Senhor e Salvador, e as coisas vão muito melhor para eles. Tem esse compromisso. Leva os seus filhos na célula. Ah, mas é longe. Se você não levar para a célula, quando tiver mais velho, você vai ter que levar para o Lollapalooza. É isso que você quer? O Rock in Rio, vai ter que levar. Não, gasta agora levando eles para a célula, perguntando da célula, sem mostrar nenhum tipo de cansaço, mas com alegria, porque amanhã, quando a guerra vier, o arqueiro não será envergonhado. Amém. Aleluia. Tem outra bênção que você gosta, e eu também: prosperidade. Você sabe, eu ouço alguns irmãos falando de forma errada, o que eu tenho já está bom. O que eu tenho, se eu tiver para pagar as contas, água, luz, meu carrinho, já está bom demais. O nome disso, sabe como chama isso? Egoísmo. Porque você tem que ter para abençoar outras pessoas. E o nosso Deus, irmão, não é um Deus de pouco. Sabe por que Deus não é um Deus de pouco? Tinha 5 mil homens. Os discípulos vieram e falaram: manda eles embora, não tem pão, está anoitecendo, manda eles embora. Só homens 5 mil, fora mulheres e crianças. Aí o Senhor fala: o que vocês têm aí? Não tem nada. No final arrumaram 5 pães e 2 peixes. Aí acontece a multiplicação. A multiplicação foi 1 pão e 1 peixe para cada um? Foi? Você lembra? Então orou, e aí 5 mil homens, 5 mil pães, 5 mil homens, 5 mil peixes, cada um pegou 1 pão e 1 peixe. Não, a Bíblia diz que eles comeram até se fartar, e sobrou 12 cestos cheios de pães. Quer dizer, 1 para cada discípulo. Come até não aguenta mais. Quando uma mulher falou para o profeta que tinha só um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha, e aconteceu a multiplicação aconteceu, e então encheu uma botija, quantas botijas? Da vizinhança. Quer dizer, ela tinha agora azeite para se alimentar, porque naquela época o azeite era a base da comida. Ela tinha o azeite para se alimentar e para empreender, porque o Senhor falou: vive com o que sobrou. Então você vê, Deus não encheu a botija do que ela precisava, não. O Senhor encheu muito mais botijas. Amém. Muito mais botijas. E quando os hebreus estavam no deserto, e eles pedem pão, estão com fome, e Moisés fala: olha, vai chover pão aqui, vai ter o maná. Tinha 1 pão para cada um? Não. Prova disso é que eles estocaram o maná. E Deus falou: também não é para estocar, todo dia eu vou mandar uma comida nova. Porque, irmão, Deus é o Deus da multiplicação. Ele nos faz prosperar. Ele nos faz prosperar. Você tem que ter essa mentalidade. O Senhor não quer, olha aqui para mim, irmãos, o Senhor não quer que você seja pobre. Tira isso da sua cabeça. Aí alguns irmãos pensam assim: não, mas prosperidade não é isso. Não é isso, mas é isso também. Prosperidade é tudo que você fizer flui. Você é próspero, a sua noite de sono flui. Você é próspero, a educação com seus filhos flui. Você é próspero, o seu casamento flui. Mas você é próspero, também tem dinheiro. Mas eu vejo irmãos que é contra o dinheiro. É contra quem tem dinheiro. Então, a casinha tá bom, com o sofazinho tá bom, com o tapetinho, tá tudo no diminutivo. Você já viu Deus trabalhando no diminutivo, na Bíblia, alguma vez? Muito pelo contrário. O Senhor falou para Moisés: o que você tem na mão? Ele falou assim: só um cajadinho. Só tenho um cajado.
O Senhor falou, então, por intermédio desse cajado, eu vou fazer um monte de coisa, só para mostrar que Ele não trabalha com coisa pequena. Portanto, muda o seu pensamento, muda o seu entendimento sobre as coisas. O Senhor te chamou para você prosperar. Agora, tem uma coisa que o Senhor tem contra. Sabe o que o Senhor tem contra? Um coração altivo. Isso sim. A Bíblia diz assim que aos orgulhosos o Senhor resiste. Você sabe o que é resistir? Lutar. O Senhor, veja bem, não tem um versículo da Bíblia que diz assim: o Senhor resiste aos drogados, viciados. O Senhor resiste às prostitutas. Não tem. Não tem nenhum versículo dizendo assim: o Senhor resiste ao fofoqueiro, a fofoqueira. Mas tem um versículo que diz que o Senhor entra em luta. O Senhor resiste ao orgulhoso. Então o problema não é ter, o problema é achar que conquistou. Porque quem acha que conquistou algo se torna orgulhoso, obstinado. Agora aquele que tem revelação, que tudo que tem foi recebido, ele se torna cada vez mais humilde, porque ele sabe que ele simplesmente foi escolhido pelo Senhor para ser abençoado, mas não tem nada a ver com ele. Por isso, ele não é do tipo que é egoísta, porque ele sabe que está com ele, mas não é dele. Ele recebeu, e por intermédio dele, ele multiplica. Por quê? Porque o Senhor o escolheu e o abençoou. Mas tudo isso é gratuito, é favor, é graça. Agora, aquele que acha que conquistou, porque estudou muitos anos, porque leu muitos livros, porque se dedicou muito, porque ele acordou 4 da manhã, pegou o trem 5 horas, chegou em casa depois da faculdade 11 horas, fez por onde? E tudo isso começou aonde? Quem que pôs fôlego em você? Ué, já que você é tão bom assim, então quer dizer, quem que fez com que você acordasse e se movimentasse até a estação de trem? E do percurso nem um carro te atropelasse? Quem que te guardou lá na faculdade para que você não sofresse Quem que foi? Porque ninguém tem poder para isso. Então aquele que tem uma mentalidade de gratidão, sabe que foi o Senhor quem guardou. Ah, mas você não sabe o que é você subir num andaime, limpar vidro de prédio no 10º andar. Não, realmente eu não sei, não quero saber. Mas eu quero te fazer uma pergunta: quem é que te guarda quando você está lá pendurado no prédio? Quem é que te protege quando você... Quem é que faz isso? É o Senhor. Então, eu não tenho direito de ter uma mentalidade de orgulho, de que eu conquistei, porque eu fiz muito, porque eu me esforcei demais, porque eu já fui funcionário de patrão, que era muito ruim. Quero dizer uma coisa para você, meu irmão: Deus não desperdiça sofrimento na vida dos seus filhos. Tudo que você passou fez você chegar até aqui. Então eu tenho que ter um coração grato. A Bíblia diz assim: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina seus passos. Então quer dizer, eu determino que eu vou chegar lá na cabine da bateria, mas cada passo é o Senhor quem me guia. Como é que eu vou me orgulhar disso? Ao homem, Provérbios 16:1, ao homem pertence os planos no coração, mas do Senhor vem a resposta. Olha aí, olha o que o texto diz: ao homem pertence o plano, mas a resposta vem de Deus. Como é que pode então uma coisa dessa? Aí o texto diz aqui, Provérbios 19:21, muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como poderia alguém discernir o seu próprio caminho? Então você vê, irmãos, que é o Senhor quem está por nós. Portanto, o Senhor quer que você prospere,
que os seus filhos prosperem, que você tenha dinheiro na sua conta. O Senhor quer que você vista, o Senhor quer que você vá e volte, dirija, tenha lazer, queira viajar e levar seus filhos para conhecer a Disney. Não tem pecado nisso, irmão. Tem só um filho de Deus que está desfrutando daquilo que o Senhor tem dado. Mas nós somos brasileiros. E aí a gente pensa, não, com quantas pessoas passando fome, como é que eu vou para a Disney? Pelo amor de Deus, vai sofrer assim. A pessoa gosta de sofrer. Para de sofrer, meu irmão. Você é filho de Deus, abençoado. Desfrute da casa do Pai. Você lembra do filho? O filho pródigo, ele deixa a gente indignado. Mas o filho não pródigo é um baita de um chato. Você conhece a história de Lucas 15, não conhece? Filho pródigo falou, pai, me dá minha parte na herança, eu vou curtir. Ele curte e volta sem um sapato, não tinha nem um corinho para ele deitar em cima. O pai recebe ele, o abençoa, a gente fica indignado, como é que pode um menino fazer isso? Mas aí tem o filho não pródigo, que ele chega comportado, aí, o que está acontecendo aí? Seu filho voltou, vocês estão fazendo churrasco para ele? Eu estou aqui, eu nunca recebi nem um cabritinho para mim e para os meus amigos. Eu não entro nessa casa. Aí o pai fica sabendo. O pai sai da festa, olha aqui para mim. O pai sai da festa e vai lá. O que foi, menino? Seu irmão voltou. O senhor nunca fez nada para mim. Nem um cabritinho. Aí sabe o que o pai fala? Você que não desfrutava, tudo que é meu é seu. Eu nem sabia que você queria fazer churrasco. Por que o pai não sabia? Porque ele nunca falou. Aí você está aí remoendo, querendo um aumento no seu salário, mas você fala, não, só os 1.700 já está bom demais. Tanta gente não tem nem isso. Aí depois você vai reclamar, porque o amigo do lado está prosperando. Aí você fala, olha, por que Deus dá para ele e não dá para mim? Aí o pai fala assim, você gosta de carne, eu não sabia nem que você gostava de churrasco, você nunca me pediu. O problema está em quem? No pai que não deu ou no filho que não pediu? Então, meu irmão, peça. Deixa eu falar uma coisa que tem que acabar do seu vocabulário. Inclusive tem uma música aqui que toda vez que os músicos põem, eu barro ela, que é uma música que fala assim, hoje eu não vim para te pedir, só para te agradecer. Não tem uma música que é assim? Quem lembra dessa música aí? Como é? Hoje eu não vou te pedir nada, vou só te agradecer. Pelo amor de Deus, meu pai é poderoso, tem para sobrar. O ouro que todo mundo aqui procura, o meu pai lá no céu pisa, e eu vim hoje só para te agradecer, não vou pedir nada. Você já viu criança que não pede? Doente. Meus filhos só não pedem quando está no Hospital Brasil. E quando sai, que sai melhor, tem um carinha lá vendendo batata e pipoca. Pai, compra pipoca. Está todo engasgado e quer comer pipoca. Criança, filho pede. Só não pede filho maduro. Filho muito velho não tem coragem de pedir para o pai. Mas filho que mora na casa do pai, está pedindo o tempo todo. Irmão, para com isso, você é filho, vai pedir para o seu pai. Como eu ia dizendo, tem que parar na célula com essa coisa. Não, eu só quero... Alguém quer oração? Não, eu só quero agradecer. Vai ser falso assim, lá em outra igreja. Como é que você não quer pedir? Eu quero pedir toda hora. É ou não é verdade? É ou não é verdade, irmãos? Tem coisa que você quer, então peça para o seu pai, porque filhos amados pedem para os pais. Meu negócio é a eternidade. Sim, é a eternidade, mas aqui eu quero viver bem, e o Senhor me permite viver bem. Quem aqui já viajou de avião, levanta a mão. Olha quanta gente. Quem aqui já entrou numa sala VIP no aeroporto? Aquilo é o céu na terra. É tudo grátis. É coisa boa. Todo mundo serve, todo mundo acha que você é rico. Na sala VIP. Cartão Black, você pode ter, viu? Não precisa ser mais rico para ter. Mas eu entro lá que nem rico. Aí já vem alguém, champanhe? Não, obrigado. Hoje eu não vou beber.
Agora, não, eu sou humildezinho. Humilde, irmão, é fruto do Espírito. O humilde não tem a ver com chinelo de dedo, não. Tem um monte de gente usando chinelo de dedo que é o orgulhoso. E está cheio de gente andando de carrão aí que é humilde. Por isso que tem coisas boas. É isso que a Bíblia nos ensina. Você está comigo aqui, irmão? Amém, amém ou não amém? Por último, seja a bênção e envelheça bem. É a história de Abraão. Tudo isso começou como? Tudo isso começou assim, ó. Eu te abençoo, sê tu uma bênção. Primeiro o Senhor abençoa, e depois ele diz, seja uma bênção. Você é abençoado, irmão? Então agora sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção, abençoa. Abençoa com um abraço. Abençoa com um sorriso. Abençoa pagando um café. Eu não vou mais falar, não. Você fica aqui, seu olhar diz para mim assim, ó, fala mais. Não é porque tem irmão que divide os centavos. Quanto deu a pizza? Aí ele começa, pega um palito de dente naquelas folhas de 75,80. 75,80 dividido por 4. Aí eu sempre perco, eu estou em 5, né? Conta meu filho de 3 anos como adulto. 5, aí é só um casalzinho. Dividido por 7, eu pago 2, você paga 5. Ah, pelo amor de Deus, vamos, sabe, negócio de dividir moedinha. R$70,45 para cada um. Está aqui, ó, 45 centavos. Eu quero declarar em nome de Jesus, irmão, nós não vamos precisar contar moeda, você é próspero. Receba isso em nome de Jesus. Receba isso na sua vida em nome de Jesus. Receba isso. Para de ficar com a mentalidade, agora virou igreja universal. Eu quero que você prospere. Eu quero que você tenha condição para pôr os seus filhos na melhor escola que você pode pagar. Que você vista a melhor roupa, dirija o melhor carro, coma nos melhores lugares. E lembre-se, é tudo graça e é emprestado. Eu não sou dono de nada. Eu não conquistei nada. O Senhor deu para mim desfrutar. Porque o meu pai é dono. Meu pai tinha padaria. Eu nunca paguei uma coxinha na padaria dele. Agora ele tem lanchonete. Aí eu fui lá sábado, acordei. Falei, eu gosto de comer ovo, né? Fritar ovo. Essa minha frigideira aqui de casa, eu frito 4 ovos. O 2 é meu, 2 fica na frigideira, colado. Depois se eu deixar isso aqui na pia, a Bruna vai acordar e falar, me deu a frigideira, sei lá. Mentira, nunca falou isso. Eu vou lá no meu pai, cheguei lá no meu pai, fui entrando devagarzinho assim. Aí minha mãe estava lá, falei, mãe, tem ovo aí? Lógico que tem ovo. Aí fritei lá na chapa, comi, porque eu estou na lanchonete do meu pai. Agora você tem relacionamento com o seu pai, que entregou a vida por você, que te ama, que quer o seu bem, que disse lá em Jeremias, eu é que tenho pensamento sobre vós, pensamento de fazer o bem e não o mal que você acha que eu tenho. Você tem garantia. Nem o meu pai foi para a cruz, mas Cristo foi para a cruz por amor a mim, me libertou, me deu vida, e não é vida comum, é vida em abundância, me encheu do seu espírito, e eu vou ficar só agradecendo ao invés de poder pedir para o meu pai que se alegre em poder me dar. Isso é a vida aqui nessa terra, irmão. A vida nessa terra não... Você já viu gente falando, eu não vejo a hora de estar na eternidade? É só quem tem a vida ruim. O Senhor não quer que você queira a vida eterna, porque aqui está uma carcaça para carregar. A vida eterna tem que ser a continuação do que nós já entramos. E você desfruta, é abençoado e abençoa a obra de Deus. Abençoa a obra de Deus. E por fim, envelhece bem. Gênesis 15:15. Põe para mim, por favor, Ananda. Gênesis 15:15. Não, agora que eu vi que tem eu aqui. Quanto a você, irá em paz aos seus antepassados, e será sepultado em boa velhice. Irmão, ser sepultado em boa velhice é alguém que desfrutou da vida aqui. Amou, viajou, foi desafiado, venceu desafios,
perdeu desafios, entrou em furada, saiu de furada, foi no Egito, saiu do Egito, estabeleceu casa para Deus em Betel, estabeleceu Isaac, a sua posteridade foi abençoado, e hoje, irmãos, Abraão é reconhecido por 5 bilhões de pessoas, porque os muçulmanos, os cristãos e a religião judaica, todos tem Abraão como pai da fé. Se somar os muçulmanos, os cristãos e os judeus, dá 5 bilhões de pessoas. Tem 8 bilhões de pessoas no mundo, quer dizer, mais da metade reconhece Abraão. Por quê? Porque o Senhor disse: eu farei o seu nome famoso. Se o Senhor prometeu, meu irmão, até coisa insignificante Ele vai dar. Você imagina o Senhor falar para um homem: eu vou fazer o seu nome famoso. Aí hoje nós fazemos a conta e mais da metade reconhece Abraão como pai da fé. A outra metade não reconhece, mas conhece Abraão. Não o reconhece como pai da fé, mas sabe quem é Abraão. E sobrou para o neto. O neto dele é Israel, o nome dado para a nação. Essa nação de Israel, irmão, é desse tamaninho. Tem 12 mil, 13 mil, se eu não me engano, agora eu não me lembro, que moram em Israel, cercado por 300 mil árabes, e os 300 mil árabes não conseguem destruir Israel. Eles estão o tempo inteiro querendo entrar em guerra com Israel, não consegue. Desse tamanho é Israel. Por quê? Porque o Senhor é por eles. Por que o Senhor é por eles? Porque prometeu para Abraão, para Isaac e para Jacó. Da mesma forma é com você, meu irmão. O Senhor é por você e pelos seus filhos. Aqui nessa terra, a bênção do Senhor te percorre. Aleluia, aleluia. A última coisa que eu quero falar para você, meu irmão. Se Deus me conhece tanto, por que eu tenho que orar pedindo? Se Deus já sabe quem eu sou, por que eu preciso falar para Ele? Deixa eu te falar uma coisa, porque você precisa consentir com o que Ele quer fazer, porque existe livre-arbítrio. Você deve consentir. O que é consentir? É não colocar obstáculo. Consentir é dar permissão. Eu podia pegar meu filho e falar para ele: você vai para a aula de jiu-jitsu terça-feira, mas eu quero que ele consinta comigo. Os meus 2 filhos mais velhos fazem aula de música. Aí eles chegaram falando: nós não queremos mais fazer aula de música. Eu tenho ou não tenho autoridade para falar assim: vocês vão fazer até quando eu quiser, porque eu pago e vocês não têm nada para fazer. De dia, vocês vão para a aula sim. Poderia ou não poderia? Eu tenho autoridade para isso, sim ou não? Eu estou errado em ocupar os meus filhos com aula de violão e de teclado? Não estou errado. Aí sabe o que eu disse para eles? Vamos procurar outra escola então. Uma escola mais bonita, uma escola mais legal, que o professor seja uma... Aí eu e a pastora Bruna fomos procurar outra escola, encontramos outra escola, vamos levar eles para lá. Quinta-feira tem a primeira aula que eles vão fazer nessa outra escola. Pintada, bonita, limpa, cheirosa, com uma sala temática. Por que eu fiz isso? Porque eu quero que os meus filhos consintam com o que eu proponho a eles. Assim é com o Senhor. Por isso que você tem que falar e pedir. Por quê? Porque você deve consentir com o que Ele quer fazer. Ele tem autoridade, poder e sabe o que é bom para nós. Mas eu não posso deixar isso na mão dele. Eu preciso consentir. Portanto, irmão, quero declarar: consinta com aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida, em nome de Jesus. Olá, você acabou de escutar mais uma de nossas pregações. Eu quero aproveitar e te fazer um convite para que você venha aqui nos conhecer pessoalmente em um dos nossos 2 cultos, às 10 da manhã ou às 18 horas. Também aproveite e nos siga nas redes sociais para mais informações. @Igreja Guapituba. Deus abençoe e até mais.